Gente, chegou o dia de falarmos sobre JoJo Bizarre Adventure, e antes da gente entrar nisso tudo, eu preciso dizer uma coisa muito simples e honesta. JoJo é meu anime favorito. Não é só porque é estiloso, exagerado ou icônico. É porque por trás de toda a estética absurda, tem uma visão de mundo muito clara, muito firme, e que quase ninguém mais tem coragem de defender hoje. E foi por isso que eu decidi usar JoJo Bizarre Adventure como um ponto de partida para falar de algo que eu considero importante de verdade. A ideia do maniqueísmo, que seria o bem contra o mal e o real confronto moral do ser humano. Enquanto eu analiso várias partes da obra, personagens, decisões e conflitos, eu quero usar JoJo para refletir sobre essa noção de que o bem é o bem e o mal é o mal, sem tons de cinza, assim como eu acredito que é na vida real e que isso ainda faz sentido mesmo num mundo que insiste em fingir que não faz. Agora sim, dá pra gente entrar nesse paralelo que define tudo desde o começo: o Jonathan e o Jill. Uma das coisas mais honestas em JoJo Bizarre Adventure é que ele nunca tenta enganar o espectador fingindo que o mundo moral é confuso. Desde o começo, a série deixa claro que caráter não nasce do trauma, nasce da escolha. E não existe exemplo mais direto disso do que o contraste entre o Jonathan Joestar e o Jill brando. Os dois sofreram e isso é um fato. O Jill veio de um lar miserável, violento, sem afeto, marcado por abuso e abandono. O Jonathan, por outro lado, cresce em uma casa estruturada, mas isso não significa uma infância tranquila. Quando o Jill entra na família Joestar, o Jonathan passa anos sendo humilhado, manipulado, sabotado emocionalmente e psicologicamente por alguém que tinha prazer em destruí-lo. Ele é provocado, diminuído, testado o tempo todo e ele sofre também. E é aqui que Jojo faz algo incrível que basicamente está ausente nas obras ocidentais. Ele não usa o sofrimento como desculpa moral. Na verdade, muito pelo contrário. O Jill sofre e decide que o mundo lhe deve algo. Ele escolhe o ressentimento, o desprezo e usar os outros como degraus. Já o Jonathan sofre e decide que não vai permitir que o mal que recebeu se transforme no mal que ele entrega ao mundo. Essa diferença não é estética ou narrativa. Ela é uma escolha moral. O passado não transforma ninguém automaticamente em vilão. O sofrimento não corrompe por osmose. Todos nós passamos por situações difíceis em algum momento da vida. Mas o que define quem você é não é a dor que te atingiu, mas sim a direção que você escolhe depois dela. Ou seja, não é o tombo que você sofre, e sim quem você se torna após levantar dele. O Jonathan podia ter se tornado amargo, violento e devolvido tudo na mesma moeda. Ele tinha todos os motivos emocionais que hoje seriam usados por qualquer roteiro moderno para justificar uma queda moral. Mas ele escolhe o contrário. Ele escolhe ser melhor, mais virtuoso, mesmo quando isso custa caro, mesmo quando isso dói e mesmo quando ninguém tá olhando. O Jill também escolhe e é importante dizer isso com todas as letras. Ele não é empurrado para o mal, ele caminha até ele com convicção, ele se reconhece naquela podridão e a deixa moldar seu próprio eu interior. Jill sabe exatamente o que está fazendo e abraça isso com requintes de crueldade megalomaníaca. E Jojo não infantiliza o vilão e não tenta transformá-lo em vítima incompreendida. Esse é o coração maniqueísta de Jojo. O bem não é bem porque teve sorte na vida. O mal não é mal porque sofreu demais. O bem é bem porque ele escolheu ser. E o mal é mal porque ele aceita ser. E essa clareza moral é o que torna essa história tão forte até hoje. Jonathan e Jill não são produtos do passado. Eles são produtos das próprias decisões. E Jojo nunca pede desculpa por dizer isso. Depois de entender como JoJo Bizarre Adventure trata caráter como escolha, fica impossível não perceber o contraste gritante com o que virou os padrões nos roteiros atuais, especialmente em Hollywood. Existe hoje uma obsessão quase automática em transformar todo vilão em alguém que só fez escolhas terríveis porque a vida foi cruel com ele, como se o mal precisasse sempre de um atestado emocional para existir. O problema disso não é querer entender o passado de um personagem. Todo mundo tem passado.
O problema é quando esse passado vira justificativa moral, quando a dor deixa de ser contexto e passa a ser desculpa, e quando a responsabilidade some e tudo vira consequência inevitável de um trauma mal resolvido. E essa lógica parte de uma premissa profundamente condescendente com o ser humano. Ela assume que diante do sofrimento, as pessoas não escolhem, elas apenas reagem, como se caráter fosse um reflexo involuntário da dor e não algo que se constrói justamente em confronto com ela. Mas isso não é verdade na vida real, e Jojo nunca fingiu que fosse. Todos nós passamos por perdas, humilhações, rejeições e injustiças. E isso não é exceção, é regra. O que muda não é a existência do sofrimento, é a resposta a ele. Quando o roteiro tenta convencer o espectador de que alguém se tornou cruel porque sofreu demais, ele tá no fundo dizendo que qualquer pessoa colocada naquela situação faria o mesmo, e isso é uma forma elegante de absolver o mal. Já Jojo faz o oposto. Ele olha para o sofrimento e diz: isso não te define. O que te define é o que você faz depois. É a direção que você escolhe seguir quando ninguém tá te empurrando, quando não existe recompensa imediata e quando ser melhor custa alguma coisa. Jill não é um vilão interessante porque sofreu. Ele é um vilão interessante porque, mesmo tendo sofrido, ele escolhe conscientemente usar isso como combustível para dominar, humilhar e destruir. Ele não pede compreensão, ele exige poder. E isso é tratado como uma falha moral e não como uma tragédia poética. Essa clareza incomoda muito o discurso moderno porque ela exige algo que hoje virou quase ofensivo pedir: responsabilidade individual. Exige admitir que existem escolhas erradas e que existem pessoas que saem de situações ruins, piores, não porque foram quebradas, mas porque aceitaram ser quebradas e decidiram descontar isso no mundo. Quando tudo vira tom de cinza, o bem perde força. E quando o mal sempre vem acompanhado de um pedido de empatia automático, ele deixa de ser enfrentado. Jojo não faz isso, ele não pede que você entenda o vilão. Ele pede que você o encare. E talvez seja exatamente por isso que essa obra continue funcionando tão bem, enquanto tanta coisa moderna soa vazia, cansada e moralmente covarde. Uma coisa que Jojo deixa muito clara ao longo de todas as partes é que fazer o bem é custoso sim, mas nunca é tratado como um erro ou ingenuidade ou inocência. Muito pelo contrário. Jojo apresenta o sacrifício como algo louvável, heróico e em muitos momentos quase divino. Fazer o certo dói, cobra, exige renúncia, mas é exatamente esse preço que dá valor moral à escolha. A obra não sugere que a virtude seja confortável. Na verdade, é o total oposto. Ela afirma que a virtude é elevada justamente porque custa alguma coisa. Os Joestars não são heróis porque são emocionalmente equilibrados ou porque têm discursos bonitos. Eles são heróis porque aceitam o peso do dever, mesmo quando isso exige sacrifício real. Jonathan aceita a dor sem transformá-la em ressentimento. Joseph enfrenta ameaças muito maiores do que ele, com coragem e inteligência, e não com vitimismo. Jotaro carrega uma postura dura, fechada, muitas vezes antipática, mas nunca confusa moralmente. Ele sabe exatamente como agir, por que agir e até aonde ir. E esse é o ponto central da obra. Os protagonistas não precisam ser simpáticos, acolhedores ou agradáveis para serem bons. Para mim, é como se o próprio Araki estivesse tentando dizer para as pessoas que escolheram os caminhos facilitados do mal que não. Pessoas boas não são bobinhas. Pessoas boas são verdadeiros paladinos, verdadeiros cruzados, feitos de poeira estelar. Entendeu? Cruzados? Eles podem ser ríspidos, sarcásticos, cheios de falhas pessoais, mas o que nunca falta nos nossos heróis em Jojo é a bússola moral. Eles erram como pessoas, mas não erram sobre o que é certo e o que é errado.
E isso contrasta diretamente com a lógica moderna que tenta vender a ideia de que um bom personagem precisa ser emocionalmente exposto o tempo todo, vulnerável em excesso e quase refém dos próprios sentimentos. Jojo vai pelo caminho oposto. Ele mostra que alguém pode ser emocionalmente fechado e ainda assim profundamente íntegro, que caráter não nasce da performance emocional, mas da postura firme diante do dever. Outro aspecto fundamental é como a obra trata a força. Em Jojo, força nunca é sinônimo de explosão emocional ou descontrole. A não ser quando debocham do cabelo do Josuke, né? Mas aí a gente deixa em off. Não vence quem perde a cabeça, quem se entrega ao impulso ou quem se deixa consumir pelo caos. Vence quem mantém clareza, autocontrole e domínio de si mesmo, mesmo quando a situação exige esforço extremo. A força verdadeira não é se deixar levar pelas emoções, é governá-las. Maturidade não é sentir tudo intensamente, é agir corretamente apesar do que se sente. O herói não é aquele que se desfaz emocionalmente, mas aquele que sustenta princípios quando isso se torna difícil. Jojo também não romantiza o sacrifício, mas o trata com respeito. Quando um personagem escolhe o bem, ele sabe que pode perder algo em troca. Seja conforto, segurança, relações e até a própria existência. Mas ainda assim ele escolhe, porque simplesmente entende que existe algo maior em jogo do que o próprio interesse imediato. E essa combinação de honra, dever e autocontrole constrói um tipo de herói que hoje soe quase deslocado, mas que continua profundamente humano. Um herói que não pede desculpas por sustentar princípios firmes, que não exige compreensão e que não negocia com o errado para parecer mais aceitável. E talvez seja exatamente por isso que Jojo continue funcionando tão bem, porque ele lembra algo essencial. Caráter não é sobre como você se sente, é sobre o que você faz quando fazer o certo custa alguma coisa. No fim das contas, o que Jojo Bizarre Adventure faz não é só contar uma boa história. Ele reafirma algo que parece simples, mas que hoje virou quase proibido de dizer. O mundo não melhora quando tudo é relativizado. Ele melhora quando pessoas escolhem o bem, mesmo sabendo que isso custa. Jojo não promete finais fáceis, não promete justiça automática e não promete conforto moral. Ele mostra um mundo onde o mal existe, onde o perigo é real e onde cabe ao indivíduo decidir se vai se elevar ou se afundar. E essa decisão importa e sempre importou. Talvez seja por isso que Jojo continue tão atual. Não porque ele acompanha as modas do momento, mas justamente porque se recusa a abrir mão de princípios básicos. O bem continua sendo bem, o mal continua sendo mal, e escolher corretamente mesmo quando dói, continua sendo a forma mais alta de heroísmo. E honestamente, num tempo tão confuso, isso não é antiquado, é necessário. E no fim das contas, Jojo me agrada tanto exatamente por isso. Ele não tenta me convencer de nada. Ele só mostra escolhas e deixa claro que elas têm peso. Ele mostra que caráter existe, que o bem não é frágil, que o mal não é confuso e que viver direito continua sendo difícil, custoso e ainda assim a única coisa que realmente vale a pena. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vocês sentem falta de histórias com moral clara? Acham que esse relativismo todo empobreceu os personagens? Ou preferem esse tom mais cinza? Comentem aqui embaixo, eu quero muito ler a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama Jojo, ou até que precisa ouvir isso. Ativa o sininho e aperta o botão de hype se ele aparecer pra você, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de vídeo. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.